Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate. Eu peço inclusive que você deixe o seu comentário sobre um tema que no meu entendimento é muito importante e ganhou ainda mais relevo nos últimos tempos, quando o Flamengo realmente vem sendo prejudicado dentro de campo em função de opiniões pré-concebidas. Isso mesmo, em função das pressões que realizam os dirigentes, a imprensa, sobretudo a paulista, os torcedores, criando uma narrativa que, às vezes, por tanta convicção, como é o caso do Neto, que tem uma audiência enorme, que tem uma ressonância enorme, uma narrativa que torna-se até irrefutável em função de um erro propenso, que na verdade não se consumou um erro, porque a regra explica que o juiz acabou assinalando a verdade no momento em que tomou uma decisão. Exemplo claro disso, eu vou sempre dizer, aquele pênalti que supostamente teria sido cometido pelo Léo Pereira, quando na verdade todos aqueles que assistiram e que entendem de regra sabem muito bem que não foi pênalti. Aí, companheiro, é que vem o problema, porque muitos de vocês estão me assistindo agora e vocês acham realmente que esse não é um tema importante. Vocês acham que toda essa união contra o Flamengo é fruto de uma especulação da minha parte, de outros companheiros que também falam sobre isso, que não tem impacto nas decisões dos árbitros. Por exemplo, quando na semana passada eu bradei aqui contra a visita e tornei suspeita a visita do presidente do Corinthians, o Duílio, na CBF, na véspera do jogo, podendo ele desfrutar da cidade maravilhosa em função de tudo aquilo que o Rio de Janeiro pode lhe suscitar de entretenimento, ele resolveu ir lá na sede da CBF, diz ele, para tratar com amigos. E vocês viram o que aconteceu no jogo passado. O jogo do picote, o jogo da inversão de faltas, um jogo, eu diria, mais violento por parte do Corinthians, onde não houve punição. E aí os anti-rubro-negros vão chegar aqui e vão dizer assim, mas flamenguista reclamando de arbitragem chega a ser uma piada. De onde vocês tiram isso? Porque vocês não comprovam isso através dos fatos. Porque por todas as vezes que eu tento argumentar, eu vou lá e alicerço em função de um fato. Então, qual é exatamente o entendimento de grande parte dos torcedores? Que é o Flamengo o beneficiado e não o Flamengo o prejudicado, como os fatos provam. E aí, por todas as vezes que acontece uma coisa dessas, como o Neto, que no meu entendimento realmente é um grande entretenimento, porque eu me divirto quando ele caçoa das equipes adversárias, sobretudo do Palmeiras ou do Flamengo, eu me divirto em assisti-lo nos vídeos que ele faz com reações, na hora em que ele está transmitindo lá pela rádio dele, a Rádio Neto, que é um cara que mesmo sem ter, eu diria, uma demonstração de cultura, eu diria, considerável, da forma dele, ele consegue entreter o público e tem muita audiência. E esse é o grande problema, porque mesmo assim ele se torna um grande influenciador, ele se torna ali um formador de opinião. Ele ali se torna um agente da transformação da verdade. Por que isso? Porque dizer uma coisa dessas realmente é um absurdo. Tá aí o companheiro, eu peguei esse TikTok, aí o companheiro até escreveu o nome do Atlético Paranaense errado, não é assim que se escreve, não fui eu que escrevi, mas eu quero aqui mostrar para vocês, muito rapidamente, inclusive até porque não quero ficar preso nos direitos autorais, o que é que pode transformar, o que é que já transformou o conceito de uma sociedade sobre o Flamengo. Ou seja, dizem que o Flamengo sempre ganha os seus títulos roubados, verdade? Dizem isso, dizem que o Flamengo é o beneficiado, quando o Flamengo sempre e intermitentemente, eu diria,
está em conflito com a CBF. Só esse ano aconteceram por várias vezes. O ano passado, meus amigos, aconteceu muito com toda aquela história de retorno ao público dentro do Maracanã, do público retornando aos estádios, mesmo com o beneplácito da ciência, que mesmo com a anuência do secretário de saúde, que tinha uma equipe ali que julgou que, de fato, havia segurança dentro dos protocolos para você poder voltar aos estádios. Aí houve aquela união ali contra o Flamengo e transformaram o Flamengo naquele momento, não anteriormente, quando o Flamengo pleiteava algo que não era liberado ali pela ciência, mas naquele momento o Flamengo tinha permissão da ciência para poder jogar, então não estava errado. E criaram todo aquele movimento para dizer que o Flamengo era privilegiado, clubes com rivalidades históricas se uniram para poder derrubar o Flamengo. Sabe por que isso acontece? Porque o Flamengo, de 2013 para cá, promoveu transformações importantes, meus amigos, na sua gestão, nos seus processos de gestão, e tornou-se, dentro daquilo que está na realidade sul-americana, uma potência no futebol, inclusive até uma potência econômica, porque o Flamengo, de fato, gera muita receita e controla os seus gastos justamente em função de ações orgânicas e não em função de ações de mecenas, de patrocinadores que correspondem ali a uma receita importante que, se o clube perder, acaba o clube. Enfim, não estou querendo jogar indireta para qualquer clube, não, para qualquer torcedor, mesmo porque eu gosto muito que vocês estejam aqui, vocês são meus amigos, mas vocês sabem disso. Mas esse tipo de narrativa aí contrária ao Flamengo significa tão somente inveja pelo momento que o Flamengo está vivendo, porque não é isso. O companheiro aí tem uma audiência danada. E se você acha que quando ele fala isso de maneira, eu diria, hilária, de maneira lúdica, quando ele tenta divertir, se você acha que isso não entra na mente do torcedor, se você acha que isso não entra na mente do dirigente, se você acha que isso não cria uma falsa verdade, isso mesmo, uma falsa verdade, você está muito enganado, porque esse tipo de coisa é extremamente prejudicial para o Flamengo dentro do campo. Aí eu falei aqui rapidinho, eu peguei esse TikTok aqui que me mandaram, só para vocês entenderem o que aconteceu. Olha só. E fique esperto que é Atlético Paranaense. Vocês vão ser garfados pela arbitragem. Pô, como é que pode ser possível? Fique esperto aí, Atlético Paranaense, porque o Flamengo vai ganhar roubado. Fique esperto aí, Atlético Paranaense, porque vocês vão ser garfados. Você vai dizer, não vou ligar pro Neto, não. Tem que ligar. Tem que ligar. Porque isso aí, meus amigos, mesmo em tom de brincadeira, o que eu não sei, partindo dele, se foi o caso, mesmo assim, eu vou dizer a você, isso aí, como eu disse, tenta persuadir juízes, agentes de ações do futebol, que criam ali uma falsa verdade que acaba prejudicando o time do Flamengo dentro de campo. E eu não estou errado. Eu não estou errado. Quando eu cheguei na semana passada e reclamei sobre aquela pressão toda que o Corinthians estava fazendo por um pênalti que não existiu, ao contrário, o Flamengo foi até prejudicado, aquele cartão do João Gomes foi uma verdadeira vergonha. Quando eu falei sobre isso, meus amigos, eu digo aqui para vocês, eu estava com a razão. Você viu o que aconteceu no jogo da semana passada, no jogo da finalíssima. Você viu o que o árbitro fez? Era sempre tudo contra o Flamengo. O árbitro, inclusive, esperava ali, às vezes saía uma bola, o jogador do Flamengo, e eu estava atrás do gol, e o jogador do Flamengo ali esperando, né, que a bola fosse um tiro de meta, o árbitro esperava alguns segundos e dava favoravelmente ao time do Corinthians. É impressionante isso, e isso vai acontecer. Aí você vai dizer assim, mas o árbitro não é brasileiro, o árbitro é estrangeiro, mas isso acontece, a Conmebol é pressionada, ainda mais quando se trata do Petraglia, presidente do Atlético do Paraná. Mas vamos lá, olha aqui. O cara fala isso, mano. Vocês não ganham o título. Quem ganha? A final da Libertadores? Atlético. Pra mim, Flamengo. Atlético. Pra mim, Flamengo. Pra mim, Atlético. Pra mim, Flamengo ganha mais essa. Você entendeu, companheiro? Então é aquilo que eu digo pra você. Eu acho que nós temos que bradar realmente contra isso. Não pode ficar assim. Não pode. Tem que ter uma resposta do outro lado também.
Por isso que eu digo, quando tem um erro clamoroso contra o Flamengo, o Landim fica calado. Não pode ficar calado, ele tem que ir na mídia para bradar contra isso, mas eu acho que ele tem uma postura fidalga demais, não quer se expor e não reclama, enquanto os presidentes dos clubes todos reclamam pra caramba, e o problema é esse. Aí já começou. E ó, se fosse só o Neto, tudo bem, mas não é só o Neto não, meu amigo, tem vários. Tem vários, se você for pegar na mídia aí, tem vários dizendo que o Atlético do Paraná vai ser garfado pelo time do Flamengo, ou seja, o Flamengo nunca ganha na bola. O Flamengo ganha sempre roubado. É brincadeira. Tô te falando, leva a sério esse caso. Tem muita falsa verdade. Quantas vezes você aí, companheiro rubro-negro, já escutou diante rubro-negros que o Flamengo ganha roubado? Quantas vezes? Quantas vezes você já viu o teu time sendo prejudicado, você aí rubro-negro, o Flamengo sendo prejudicado dentro do campo, porque houve uma pressão durante aquela semana que na verdade põe o árbitro, eu diria, quase que convicto de que realmente o time adversário havia sido prejudicado, o Flamengo beneficiado, e ele começa instintivamente a dar as faltas e aplicações de cartões contrários a nós. Quantas vezes você já viu isso? Isso é a falsa verdade. Esse é o grande problema da sociedade, é a falsa verdade. E é isso que fazem com o Flamengo. E eu, sinceramente, meus amigos, com a minha humilde, porém qualificada audiência, vou bradar sempre contra isso. Isso aí é algo que você deve levar a sério, porque, de fato, isso cria uma narrativa falsa de que o Flamengo ganha roubado e faz com que os árbitros venham a agir contra nós. Meus amigos, hoje tem jogo Flamengo e Santos, hoje é terça-feira, eu vou fazer uma live de pré-jogo lá do Maracanã e vou fazer uma live de pós-jogo também quando eu voltar. Um grande abraço, se inscrevam aí no canal, deixa o like de vocês porque é muito importante. Saudações rubro-negras a todos.